Hoje nós vamos tratar sobre assuntos relacionados à vida sentimental e família. Família e vida sentimental. Óbvio que uma coisa está sempre ligada à outra, tá? Mesmo que um casal ele não esteja bem sentimentalmente, por mais que disfarce, por mais que tente passar uma imagem aos filhos positiva, no mundo espiritual isso não cola. Existem casais que a maldição que está sobre a vida deles passa até a quarta geração da vida dos filhos. Muito me admira a sabedoria dos antigos. Os antigos, mesmo sem conhecer o mundo espiritual, mesmo sem saber disso, já não se permitia uma pessoa casar com outra que viesse de uma família que havia divorciados. A família pesava muito, a raiz da família pesava muito. E é importante o senhor e a senhora entender isso, porque isso é realidade. Uma família que a maior parte vem de pessoas divorciadas, estouradas sentimentalmente, aquela maldição que precede sobre aqueles casais, sobre os relacionamentos, com certeza tem uma raiz, vem de algum lugar. E muitas das vezes dos pais, da mãe, do pai, de um relacionamento frustrado, naufragado, né? É óbvio que aquilo vai passar para o filho e para a filha, às vezes não é para todos, tá? A maldição, às vezes, ela não alcança todo mundo, a maldição hereditária. Mas os que ela consegue alcançar também vão viver os mesmos problemas que os pais estavam vivendo. E os antigos já sabiam disso mesmo sem conhecer mundo espiritual. Isso não é questão psicológica, porque, na minha opinião, nenhuma cabeça é igual à outra. Por mais que você cresça num ambiente de infelicidade, você pode fazer toda a diferença. Isso eu vi claramente na minha vida particular, né? Na realidade, eu não tive uma Brastemp, pode-se dizer assim, acerca de pai e de mãe em termos de carinho e de amor. Mas o carinho e o amor que eu passo aos meus filhos hoje são poderosíssimos. Eu os amo plenamente, acima de tudo. Vira e mexe, sempre estou dizendo que eu os amo, né? E não é porque eu vim de um lar que não passou essa natureza, não passou essa ideia, essa filosofia, que eu vou ser igual. Eu tenho a minha cabeça. Então, às vezes você pode pensar, não, isso é psicológico, porque se um casal não dá certo, a criança já vem com aquela... Não, senhor. A criança pode fazer toda a diferença, ela tem livre-arbítrio para decidir. O que pode sim fazer ela sofrer os mesmos males do pai e da mãe é a área espiritual. É a área espiritual, a maldição que há nos dois. Por exemplo, uma macumba, um trabalho feito, algo direcionado, algo que é para prejudicar um casal, né? Algo que é para prejudicar, quando é enviado ao casal, eles vivem aquela maldição, a tendência é os filhos viverem também. Mesmo que eles tenham outra cabeça, eles vão lutar para não viver, para não serem igual o pai e a mãe deles. Vão lutar, vão guerrear, mas às vezes não vão conseguir, não vão entender, hein? Ei, e não vai entender por que você não vai conseguir. Você vai tentar, vai se esforçar, mas não vai entender, poxa, por que eu estou vivendo igual meu pai e minha mãe, se eu não decidi viver isso? Por causa das forças ocultas do mal, por causa dos bichos. Eles vão manipular os caminhos do senhor e da senhora para que você viva a maldição que precede. E se não é quebrado na raiz, senhor, adianta só ir para a igreja não, hein? Ei, bicho, adianta só a igreja não. Há uma necessidade de ser quebrado na raiz. Uma vez que não é quebrado na raiz, você vai viver a mesma frustração que viveu os anteriores. Se é maldição. Agora, se não é maldição, mesmo que você não tenha uma vida espiritual sadia com Deus,
e decida não viver igual a eles, você não vai viver igual a eles. Igual acontece em muitas famílias que nem conhecem o Senhor Jesus e fizeram toda a diferença, filhos que fizeram a diferença. Agora, se for uma maldição, por mais que a pessoa se esforce, ela vai viver o que precede sobre a mãe e o pai. Às vezes não é nem mãe e pai, às vezes está nos avós. Porque a Bíblia diz que visita até a 4ª geração. Então é possível, você que vive uma maldição dessa natureza, na questão da família, que até os teus filhos vivam. Por isso que eu digo, tá com um problema sentimental, mesmo você que é casado há 30, 40, 50 anos, poxa, eu não amo mais ele, e agora? E agora? Nos procure. O quanto antes venha nos procurar, que a gente pode sim quebrar esse mal que está separando você da pessoa que Deus colocou nos teus caminhos. Porque eu entendo que se você vive com essa pessoa há muito tempo, não é à toa. A Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Ah, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. Esse homem é o cão, essa mulher não vale nada. Mas Deus pode mudar tudo. Deus pode transformar tudo. Mas tem que ir na raiz. Senão você fica a vida inteira indo para a igreja e não vê resultados. Tá? Tem que ser quebrado na raiz. Tem que achar a raiz através da revelação e quebrar. Até para você não ver os seus filhos viverem na mesma situação ou os seus netos. Eu tenho atendido casos até de bisnetos, hein? Até de bisnetos. E isso não acontece só na questão também de sentimental, de relacionamento. Também pode acontecer na questão do financeiro. Sim, eu atendi um jovem, ele tem 2 faculdades, passou nos vestibular, foi um dos primeiros, o rapaz é um verdadeiro CDF, é formado, muito estudioso, dedicado, esforçado, não arruma emprego nem de faxineiro. E veio me procurar e perguntar para mim, apóstolo, o que está acontecendo? Eu tenho um bom currículo, eu sou uma pessoa formada numa das melhores faculdades de São Paulo, e eu passei no vestibular, não paguei um centavo da faculdade, porque a minha família não tem condições. Quando ele disse, minha família não tem condições, a primeira coisa que eu perguntei, como é que vive o teu pai e tua mãe? Ah, meu pai e minha mãe, apóstolo, sempre foi uma miséria desgraçada. Sempre foi um problema lá do financeiro deles. E não era que eles eram ociosos, não. Eles trabalhavam muito, mas não tinham nada. Então, na hora, Deus me deu, eu detectei através da revelação que havia uma maldição na família. Na hora eu disse, o seu problema não é falta de esforço, o seu problema não é falta de dedicação e de capacidade, o seu problema é uma maldição que está sobre a sua família. Enquanto não for quebrado na raiz, o senhor vai ter problemas financeiros. O seu lado profissional vai ser sombrio, por mais que o senhor se esforce. O que precisa é de luz. A luz de Deus é o que quebra todas as maldições. A luz do Senhor é o que arrebenta todo o mal e abre literalmente os caminhos, né? Também isso acontece na saúde. Tem família que a maldição é o câncer. Vira e mexe, alguém está morrendo de câncer. Tem outros que a maldição é loucura. Entra sempre um espírito de loucura. E isso já vem de uma macumba lá do seu bisavô. E vem passando de geração a geração e a pessoa acaba ficando louca também. Precisa também ir na raiz. Acontece com enfermidades, acontece com a saúde mental, acontece com o profissional, acontece com o financeiro, acontece com o sentimental. E a luz do Senhor é a única coisa que ilumina e quebra todo esse mal. É o que nós temos feito aqui na comunidade Missão dos Sinais de Deus. Domingo passado, uma multidão passou na luz do altar, porque nós entendemos que a ligação do trono de Deus, que está no terceiro céu, conforme o apóstolo Paulo teve a revelação, a ligação do trono de Deus que está no terceiro céu com a terra, a gente entende que é o altar. O altar da igreja é o ponto de ligação. É onde a Shekinah desce e a Shekinah sobe.
E eu pedi para o povo, com a sua fé, manifestando a sua fé, passar em cima do altar e receber essa luz. E eu disse, olha, vocês vão passar e vão sentir algo que vocês nunca sentiram em toda a sua vida, porque o poder de Deus está nesse altar. Vocês vão agora assistir imagens do povo passando, imagens do povo passando no altar, a Shekinah quebrando um monte de maldições, a Shekinah abrindo caminhos, né? Abrindo caminhos. Claro que houve a manifestação da fé de cada um ao subir no altar, fazendo o seu propósito, cada um se manifestou. E claro que são fiéis, vão ser fiéis nos seus propósitos domingo que vem, para que essa Shekinah ilumine. Tem que haver a fidelidade, senão não adianta nada, né? E domingo nós vamos diante do céu com essa fidelidade, o povo será fiel com o que fez com o Senhor, e essa Shekinah, essa glória que o povo recebeu ao passar no altar, vai se manifestar. Assista essas imagens, para um minutinho, senta aí na poltrona, senta aí na cama, para o caso você está me ouvindo pelo rádio, eu já volto com vocês.